Hello, titia chegou, minha gente! Pessoal! Eu vou ler aqui uma mensagem que eu me lembro ter lido em 2020. E é uma mensagem traduzida pela Vilma Capuano. Eu encontrei essa mensagem no blog De Coração a Coração. Do dia 30 de julho de 2020, o título desse texto é Uma mensagem para todos os teóricos da conspiração e curadores. Para todos vocês que ironizaram as mídias sociais e foram denominados loucos por anos, mas que ainda defendem o que acreditam e tentam divulgar a verdade ao público. Você que perdeu amigos e familiares, foi ridicularizado e, no entanto, ainda fala sua verdade. Para todos os hippies, trabalhadores da luz, sementes estelares, mostradores do caminho e terapeutas alternativos que sempre se sentiram alienados e diferentes, mas nunca deixaram de ser aquela pessoa que tenta oferecer uma outra perspectiva às coisas. Você aprendeu sobre cura energética, cristais, Mãe Gaia e terapia de cura, enquanto as pessoas à sua volta riam. Você era diferente e esquisito e nunca se conformou ou se adequou. Para os sensitivos e empatas, cujos corações quebram ao ter o conhecimento sobre o tráfico de seres humanos e os círculos de pedófilos e muito mais. Os despertos que perceberam o que estava acontecendo no mundo e tiveram que ter seus corações despedaçados em 1 milhão de pedaços, enquanto todos na vida deles simplesmente pensavam que estavam perdendo a cabeça. Você teve que enfrentar tudo isso sozinho e isso partiu seu coração, mas você conseguiu e encarou a noite escura da alma. Para aquelas velhas almas que tentam todos os dias ajudar a humanidade, que se sentem isoladas e diferentes, e que perderam muitos amigos e familiares no processo de acordar. Os que não saem mais, os que pesquisam até os dias passarem, os que se levantam e ousam dizer o que ninguém mais faria. Aqueles que dedicam sua vida a esse processo de ascensão. Eu honro todos e cada um de vocês. Esse processo é a coisa mais difícil que alguém já teve que fazer e você teve que fazê-lo primeiro. Todos os dias, mais e mais pessoas estão acordando. Eu sei que é difícil e você está se sentindo exausto e às vezes drenado pela resposta negativa que está recebendo. Mas continue forte, porque essa batalha logo terminará e em breve o mundo saberá o que fazemos e por que fizemos. Onde vai um? Vamos todos. Este tempo será mencionado na história e seus esforços para despertar e curar a humanidade afetarão não apenas a nossa existência no planeta Terra, mas afetará todo o universo. Este é um evento galáctico e você escolheu esta tarefa antes de encarnar nesta linha de tempo. Você escolheu estar aqui agora. Você é um ser divino. Lembre-se quem é. Você conseguiu isso. Bênçãos infinitas. Aqui está. Eu vou deixar todos os créditos, tá, gente? Na descrição tem o Instagram do blog Coração de Coração, o site, o contato aqui da Vilma Capuano, e essa mensagem, eu me lembro exatamente quando eu li, e era muito mais, era um outro sentimento naquele momento, porque era exatamente aquela fase, eu vou falar por mim, em que eu tinha acessado aquelas informações, né, sobre os túneis, as crianças, sobre todo esse contexto, a Storm, Vaticano, né, Washington, não sei o que, Inglaterra, essa papagaiada toda. E a vontade era só de falar, de querer que todo mundo, assim como eu, acessasse aquilo e entendesse que a história que nos contam é mentira,
que tudo que existe é para nos manipular. Então esse sentimento de cansaço, né, relatado aqui, ele já existia, mas era um desgaste de ter que lidar com muitas mudanças, o afastamento de pessoas, a mudança radical de vida, porque nós nos isolamos ou fomos isolados. Teve gente que se isolou porque quis, porque entendia que era um processo que ela tinha que ficar com ela mesma. Ela não encontrava respaldo. Aliás, ainda hoje muitos de nós não encontramos respaldo, porque ainda hoje muitos de nós somos taxados como teóricos de conspiração. A diferença é que quase 4 anos se passaram, né? 30 de julho de 2020, quase 4 anos se passaram e aquilo que era tido como teoria de conspiração se mostra realidade. Eu tenho dito, tela azul está no ar, né? Para quem não sabe, tela azul é um momento muito esperado por nós, onde se diz ou dizia que todas as redes seriam derrubadas, né, de comunicação e entraria uma tela azul que traria todas as informações, né, para o despertar da humanidade. Eu tenho cá comigo que não vai ter tela azul aqui. Vamos lá, deixa eu refazer, não é refazer meu raciocínio, refazer a expressão do meu raciocínio. Para mim, a tela azul já está aí, porque o que nós estamos acompanhando mostra que existem movimentações de exposição do sistema, que está se autodestruindo, como já disse Vital há muito tempo atrás em textos dele. Aqueles que mentiram tanto já estão começando a trazer algumas informações, eu sempre falei isso. Essa corja que mentiu e acabou com a sanidade mental da população, aterrorizando as pessoas, eles têm que trazer a verdade, até porque senão a população não vai acreditar. Não adianta ter tela azul, derrubar tudo, botar um monte de gente para falar com o nível de alienação que as pessoas têm. Então aqueles que mentiram precisam trazer a verdade. É a minha opinião, é o meu modo de ver, e eu acho que isso seria inclusive muito mais eficaz. Vamos lá, mas é óbvio que quem está na cabeça, né, na coordenação e execução do plano sabe muito mais do que eu, mas que seria, no meu entendimento, a coisa para acontecer seria. E eu perdi o raciocínio. Oh, meu Deus do céu, o que eu ia falar, minha gente? Será que eu vou ter que parar aqui para retomar? Porque era uma coisa importante. Eu vou parar aqui e já volto, gente. Espera aí, um segundinho. Vamos lá, retomando aqui, gente. Naquela época, o cansaço, né, era de tentar falar e ser ouvido. Isso nos desgastou demais, né, a ponto da gente ainda tentar muitas vezes até a gente entender que não havia o que ser dito. Mas que aquele movimento foi importante porque na hora que as revelações vierem, de fato, e só para complementar a questão da tela azul, para mim a tela azul já está aí, porém chegará um momento em que, obviamente, eu penso que acontecerá, nós vivenciaremos um momento onde essas informações precisarão ser passadas de uma forma mais, talvez mais intensa ou mais contínua, para que aqueles que não sabem ou não conhecem, não entendem o que está acontecendo, possam entender. Para nós, que já acompanhamos há muito tempo, a gente consegue perceber os movimentos. E muita gente, eu converso com pessoas que falam, a tela azul já está aí, a tela azul já está aí. E eu interpreto da mesma forma. Mas enfim, naquela época o cansaço era de tentar falar. Hoje o nosso cansaço é esse acúmulo de tempo, que a gente sabe que tem um monte de coisas acontecendo, mas sabe a reta final de uma maratona, onde você já está vendo ali a faixa de chegada e ao mesmo tempo parece tão longe? É esse cansaço. De realmente não ver a hora de que tudo comece de fato a ser resolvido. Muita gente
todos nós, né, que estamos nessa questão, experienciando essas vivências, na verdade já trazemos na alma há muito tempo uma não aceitação das coisas. A gente sempre soube que havia alguma coisa errada, mas não sabia o quê. E quando nós acessamos muitas informações, nós ficamos chocados. Como assim? O quê? Não, não é possível, mas é. E nós fomos, de alguma forma, obrigados a lidar com isso de frente, a enfrentar uma realidade de desconstrução de um mundo que até então era o nosso mundo real e também de desconstrução do nosso mundo interno para que um novo ser humano mais forte, mais consciente viesse, né? Emergisse para poder lidar tanto com aquela situação como com todas as que vieram e as que virão ainda. Esse termo a gente sabe que foi criado teóricos de conspiração para invalidar qualquer questionamento que alguém fizesse, a CIA que criou, né? Na época da questão do Kennedy, porque tudo era teoria de conspiração, né? E tudo aquilo que afronta ou questiona as mentiras que eles falam é taxado de teoria de conspiração. A grande questão é que vai se comprovando que nunca foi teoria. É só tirar a palavrinha teoria. Conspiração tem aos montes. E mesmo que muitos ainda sequer percebam, o processo é de finalização. Então as coisas estão se movimentando. Às vezes eu percebo algumas pessoas, né, assim, como se nada estivesse acontecendo de fato. Elas realmente vivem um mundo onde, e realmente para elas não está. E talvez não precise de fato acontecer para elas, está tudo bem. Eu sempre gosto de deixar aqui essa questão da gente cuidar das nossas vibrações, porque de fato é isso que importa. Só que nós acessamos informações muito relevantes há 4 anos atrás, de 4 anos para cá, alguns mais, outros menos, né? Eu, de 4 anos para cá. Agora em maio, acho que foi comecinho de maio, a primeira vez que eu li uma mensagem falando sobre crianças em Nova York. Um resgate de crianças, acho que foi dia 2 ou 3 de maio. A partir daí, eu nunca mais fui a mesma. Foi exatamente nesse momento que as coisas começaram a acontecer, num texto que eu li no Facebook, não lembro o nome da pessoa, e na mesma semana eu vi uma canalização de Mãe Maria, não me lembro também quem canalizou, e que pedia vibrações exatamente para o resgate dos pequenos nos túneis. Eu falei, peraí, gente, o que está acontecendo? E aí eu recebi um vídeo do Luciano César, naquele bolo todo. Foi tudo muito rápido, foi como se fala? Efeito dominó, né? Uma coisa foi acontecendo e foi chegando um, chegando outro, chegando. Então, assisti muito o Luciano César. Na época ele falava até que abertamente de muitas questões. Depois ele tirou, obviamente, muito material do canal, né? Mas a partir dele vieram todos os outros, né? E eu assistia ele, eu assistia o Dr. Oscar Chapano. Gente, como eu ria com ele, né? E até hoje eu tenho uma pulga atrás da orelha. Porque o pessoal falava, esse cara é louco, não sei o que. Eu falava, ele pode até ser. Agora eu gostaria de entender como é que ele diz tudo o que ele diz. Como é que ele fala tanto desse pessoal da capa preta e não acontece absolutamente nada com ele. Se alguém puder me explicar, eu agradeço. E ele tá aí até hoje, né? De vez em quando eu vejo o rostinho dele em alguns canais aí, embora eu não consiga mais acompanhar. E aí vieram muitos outros, o próprio Demis, o Paulo Cassiano, tanta gente boa, e o Júnior, e tal, o próprio Ergon, que já está nisso há muito, muito tempo, enfim. Seria até injusto parar por aqui, senão eu vou esquecer nomes. Então, assim, aí chegou um momento, gente, era tanta informação, que eu falava, gente, como é que a gente não enxergou isso? Como é que a gente não via isso?
Aí o questionamento passou a ser outro. Como é que as pessoas continuam não vendo o que eu estou vendo? E aí começava o atrito, né? Você não enxerga o que está acontecendo? Aí, né, bem em plena fraudemia bombando, aquela manipulação, aquele terrorismo psicológico, uma coisa que eu achava um absurdo aqui em São Paulo, quando aquele ex-prefeito, né, mandou abrir não sei quantas mil covas, por sinal o sobrenome dele, no cemitério da Vila Formosa, que é o maior cemitério da América Latina, que fica na zona leste de São Paulo, e aquela imagem de drone subindo, mostrando aquele monte de covas. Eu falei, escuta, que palhaçada é essa? E eu nem entendia de Matrix, de nada disso, né? Sem falar naquele mocinho que usava a calça bem apertadinha, que agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses antes do início da fraudemia aqui, já tinha ido lá para o outro lado do mundo comprar de um laboratório chinês a danada. Quando aquilo começou a se espalhar, eu falei, pera aí, tem alguma coisa muito errada que não tá certa aqui. Então você começa a montar aquele quebra-cabeças bem maluco. Eu só tô falando de fraudemia, fora outras coisas que tem por aí, o negócio daquelas 2 torres que, ó, bum, que explodiram, que não teve nada daquilo que foi falado, outras historinhas que tem por aí, que nem cabe a gente falar aqui, que eu já acho que já falei até demais, usei termos que nem... Se bem que hoje em dia eu tô vendo umas coisas muito esquisitas nesse YouTube. A gente fala coisas e tá passando, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas tudo bem, vamos voltar ao que interessa. Então eu fui montando um quebra-cabeças dentro do que eu tinha condições de entender e fui começando a soltar as amarras cerebrais. Porque até então, vamos lá, final de 2019 eu ainda acompanhava televisão, não tanto quanto antes, mas uma coisa ou outra eu ainda assistia. Quando entrou a fraudemia eu parei de vez, porque aí eu entendi o que era de fato a mídia e comecei a acessar muitos textos. Eu lembro que na época o Marcelo Rossi, do canal Geopolítica Operação Retomada, ele fez um vídeo falando da mídia como a prostituta da Bíblia, espetacular. E na sequência eu li um texto do Vital que falava a mesma coisa, a mídia é a prostituta, né? E tudo isso foi se somando, aí a mídia para mim perdeu qualquer tipo de credibilidade e a gente saltou aqui para as redes sociais, que durante muito tempo também fizeram o seu papel, mas de um tempinho para cá os donos da mídia perceberam o que eram as redes sociais e migraram também. Foi onde começou esse furdunço de informação, desinformação, contra-informação, mentira, 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 um monte de porcarias que está aí hoje. Eu tenho conversado com pessoas que falam assim, Márcia, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter saído das mídias sociais. Porque aquilo realmente estava me fazendo mal, especialmente no final de 2022, diante de todo aquele processo, né, que a gente sabe exatamente qual foi o resultado real, percebia-se que havia um sentimento muito inflado de revolta, é óbvio, e de sede de justiça. Mas a gente percebia também, nós que estávamos já há muito tempo tentando entender este plano, que havia algo maior do que nós. E a gente não entendia porque tinha que ser daquele jeito. Hoje parece que está um pouco mais claro, tinha que ser, porque precisava expor. Porque muitas coisas precisavam ser reveladas e não seriam, se não fosse por esse caminho. Gente, eu acho que eu li em algum momento aí aquele, né, tudo que Deus faz é perfeito. A espiritualidade é muito certeira. Não tem erro. Por mais que seja desafiador a gente lidar com certas questões, a gente realmente precisa confiar que a mão, o comando divino está agindo. Essa frase que está nesse texto e que nós repetimos tanto em 2020, onde vai um, vão todos. Onde vai um, vão todos, porque é isso que a espiritualidade deseja. Só que o livre-arbítrio vai ser respeitado. Quem não quiser ir, não vai.
Mas o trabalho está sendo realizado para que cause o menor impacto possível, até porque esses seres trevosos do plano astral que comandavam aqueles aqui em Terra detinham armas que poderiam destruir o planeta. Quem acompanhou aqui, né, esses nomes que eu citei um pouco antes, sabem. Eles tinham armas poderosíssimas. Então não era uma ação que se podia ser tomada. E outra coisa, eu sempre falei isso, não é Brasil, é mundo, é globo terrestre, é terra, é planeta. Todas as ações de 2020 para cá, quiçá antes, são todas coordenadas. Todas. Eu digo antes, com toda certeza, porque tem algumas situações que aconteceram aí bem antes de 2020 que eu falo, gente, olhando hoje, isso aí tem dedo com certeza da aliança. Então, assim, hoje nós temos uma condição, eu acredito, mais madura de olhar para isso e entender. Eu acho que o meu maior progresso foi entender que cada um estava no seu tempo. E eu respeito. Mas eu continuo sendo aquela que eu não vou me contaminar por quem quer que seja para fazer gosto para alguém. Tem uma frase, eu estava procurando esse, né, eu ando comendo tanta letra, não morrendo de fome não, mas eu ando comendo tanta letra que, pelo amor de Deus, eu estava procurando esse texto, traduzido pela Vilma, e me salta aos olhos uma frase, né, do Neil Donald Walsh, autor do livro Conversando com Deus, que diz o seguinte: enquanto você está preocupado com o que os outros pensam de você, você está possuído por eles. Somente quando você não necessita de aprovação de fora de si mesmo, você pode possuir a si mesmo. Então, independente do que está lá fora, o caos, o que seja, se você tem posse de si, você não se incomoda. Isso não te torna uma pessoa fria, incompreensiva, nada disso. Equilíbrio emocional é o objetivo neste momento. E cada um sabe o que é necessário realizar para atingir este equilíbrio. Seja fiel a você. Nós percorremos esse processo. Tem gente que chegou aqui há 6 meses, tem gente que está há 1 ano, tem gente que está há 2, há 3, há 4, muita gente que eu conheço aqui do canal começou junto. A gente acabou percorrendo uma jornada praticamente juntos. Tem gente que está há mais tempo. E foram muitas as etapas dentro deste processo. E pela primeira vez na minha vida, logo no começo da fraudemia, eu tive que tomar a decisão de não abrir mão das minhas convicções. E não foi simples, mas eu risquei o chão. E esse riscar o chão foi primordial. Quer fazer? Faça. Eu não tenho a menor obrigação de fazer. Atritos foram muitos, depois as coisas se apaziguaram, porque o exercício era para mim, não era para as pessoas ao meu redor. Se eu era aquela que buscava a espiritualidade e que tinha um certo entendimento, era para mim o exercício. E ter entendimento não te coloca em vantagem, ao contrário, aumenta a sua responsabilidade. Mas isso é muito bom. E é muito bom quando a gente vê que aquilo que a gente leu, aprendeu, nós estamos conseguindo colocar em prática. É o que eu falo, conhecimento sem prática é vazio. Hoje, ser chamado de teórico de conspiração, hoje não, já há um bom tempo, é um elogio, é uma honra ser chamado de teórico de conspiração. E não andar, né? E não aceitar tudo como se fosse a verdade absoluta. E eu digo mais, tem gente que tem aquela coisinha que fica aqui, ó,
tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, mas tem às vezes receio, até preguiça de ir buscar. Tem gente que não sabe onde buscar. Mas é importante buscar. É muito importante buscar. Eu acredito que esse é um momento em que eu não sei para vocês. Lembram que o Vital fala, viveremos 3.000 anos em um? A sensação que me dá desses 4 anos é exatamente essa. Parece que a gente viveu assim 3.000 anos em 4. 3, 6, 10, 12, 15 em 4. Tamanha mudança. Gente, o que aconteceu de mudança na minha vida é uma coisa assim absurda. Eu levaria dias contando. Em todos os sentidos. Mas o meu maior ganho realmente foi essa expansão, o entendimento, né, desses processos internos, os meus e os dos demais. E eu tive a fé realmente testada muitas vezes. E eu vira e mexe, eu falo aqui do salto de fé, né? Você põe o pé e Deus coloca o chão. E essa tem sido a nossa premissa ao longo desse tempo, porque nós somos aqueles que cremos sem ver. Nós entendemos o que ele disse. Crer para ver. E cada um de nós sabe o quanto custou esse crer para ver. E hoje, muitos de nós começam a ver e ficam assustados. Não se assuste, não há nada o que se assustar. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Os nossos planos de alma se cumprem exatamente como nós projetamos. Nós escolhemos vir para cá. Nós somos muito corajosos. Somos seres incríveis, divinos. Somos seres especialíssimos. E eu acredito que o momento que nós aguardamos, ou ao menos o início daquele momento que nós aguardamos, que é o de finalização deste ciclo de mentiras e de manipulação, de escravidão da humanidade, está muito mais próximo do que a gente possa imaginar. O fato é que, independente de quanto tempo falte, cada um de nós, ainda tem as suas questões para lidar. Nós temos a possibilidade, né, de melhoria das nossas questões e mesmo do externo, e entender que nós somos aqueles que ergueram a mãozinha para estar aqui, faz toda a diferença. Porque nós fomos bem treinados, preparados e estamos 100% do tempo muito bem amparados. Mas a gente precisa movimentar as nossas forças, acreditar no nosso poder pessoal, saber que realmente nós somos deuses, como este fofo nos falou há tanto tempo atrás, para que a gente possa superar as dificuldades, os obstáculos e seguir na nossa jornada, como não os teóricos de conspiração, mas como aqueles que não se permitiram dominar 100% pelo sistema, que sempre guardaram no coração uma interrogação, porque sabia que um dia acessaria as respostas. E aqui estamos numa busca constante, porque a gente não sabe nada, é o que eu falo, nós sabemos um pouco mais do que a grande maioria, e ainda assim é nada, e por isso que eu acredito que no momento que a gente puder acessar as informações, as verdades, nós também vamos nos surpreender. E por isso que é tão importante que a gente cuide das nossas vibrações, das nossas energias, para que nós estejamos em equilíbrio, sim, e preparados para receber aqueles que vão nos procurar também em busca de acolhimento. Como eu disse, a gente não está aqui para passar informação. Aqueles que vão esclarecer já estão aí. Nós vamos acolher, nós vamos abraçar, nós vamos olhar para as pessoas e dizer: calma, tá tudo certo,
dentro de um plano maior. Confie. Mas precisa ser assim. Engraçado que hoje, quando eu falo precisava ser assim, isso é tão claro para mim, tão claro. E isso não quer dizer que a gente seja, como eu disse, né, insensível ao sofrimento das pessoas. Não, mas eu sei que na contabilidade da vida não tem erro. E aquele ser que hoje vive situações tão difíceis, ele tem uma grande oportunidade de conquistar a cura de si mesmo. E muitos têm realizado esse trabalho. E como é bacana quando as pessoas entendem isso, mergulham fundo nesse universo interior e buscam a sua verdade. Porque a verdade que liberta não é a verdade de fora. Conhecereis a verdade vos libertará, é a sua verdade. É a verdade do que você é enquanto ser divino e que veio aqui para realizar e executar no plano físico o grande plano divino. Eu já disse, esse plano ele é construído por equipes que atuam nos dois planos, espiritual e físico. E quem é que está atuando no físico? Nós. Como é que a gente não se valoriza? Porque não é simples lidar com tudo isso, não. Nós vivemos mundos paralelos. Vivemos a 3D sabendo que existe uma quinta que já habita dentro de nós. Muitas vezes há momentos de conflito, mas saber a importância, como eu disse, de trabalhar as vibrações, os nossos pensamentos, sentimentos, ações, palavras, é imprescindível para que a gente cada vez mais se eleve. Lembra lá da escala Hawkins, né? 300, eu já nem lembro mais os números, 400 razão, 500 amor, 540 alegria. É nisso que a gente precisa colocar o nosso foco. E isso sim colabora com o planeta. Não é a revolta, a reclamação que vai ajudar a nós e aos demais. Nós temos os nossos momentos de tristeza, de desânimo. Isso é normal, estamos humanos. Só que se eu sei que esse tipo de situação não agrega nada para mim e para o mundo, para as pessoas, por que eu insisto nisso? Eu acho que é até uma questão de inteligência. Tá bom, minha gente? Falei aí pelos cotovelos, deixo aqui para vocês este texto traduzido pela nossa queridíssima Vilma Capuano. Vou deixar aqui o link do blog Decoração para Coração e fica esta singela homenagem a todos nós, crianças teóricas de conspiração, graças a Deus. Não é não, minha gente? Fiquem com Deus. Deixa eu dar um recadinho. Eu não sei que dia vai subir esse texto aqui. Não me recuerdo. Mas... vixe, meu Deus, que dia que vai subir esse texto? Eu vou ter que saber. Rapaz... se eu subir esse texto num dia que eu já anunciei em outro, tá beleza. Os conteúdos desse canal passam a ser de segunda a sexta. Eu já não estava subindo vídeo no domingo. O sábado também eu não vou subir vídeos, tá bom? Então segunda vai ser sempre o áudio do Vital. Terça, quarta e sexta vão ser textos ou da Claudinha, ou do Silvio, ou do Ioscas, ou algum outro texto, ou até mesmo um Vital Responde, ou um texto antigo do Vital. Na quinta-feira é o texto, o vídeo do Vital que ele publica na quarta com texto. Na quarta-feira pode ser um titia comenta também, tá? Mas só para vocês saberem que vai ser de segunda a sexta. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus, tenham um lindo dia. Amanhã, será que é amanhã? Eu nem vou falar amanhã, vou falar num próximo conteúdo, a gente se encontra, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus, até a próxima.